Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé, aquele que não tosqueneja, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Eterno que se fez um através do Filho amado, nosso Criador, qual nós o confessamos publicamente todos os dias, de boca, e cremos de todo coração, de todo entendimento, que é desviar do mal, na perseverança da qual ele nos exige demonstrar pelo vosso bom proceder aqueles que perseveram em espírito e em verdade, porque segundo a natureza humana seja todo homem mentiroso e ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O religare, o mediador, aquele do qual o homem se tornou filho bastardo, segundo a desobediência, o pecado, e ele é aquele que nos torna filhos legítimos, onde através dele, por adoção, uma multidão de pecados lhes são perdoados. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, uma multidão de pecados lhes são apagados. E nós perseveramos porque Ele nos sustenta, porque nós depositamos a confiança no Senhor, aquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, e governa com justiça, na equidade, na imparcialidade, exerce o direito, e a Ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre. Grandes feitos Ele opera, aonde agindo Ele não há quem possa impedir. Ele é fiel, Ele nos sustenta e nos capacita dia após dia. O fato de não sermos consumidos, a infinita misericórdia e benignidade que se renova a cada manhã. Bem-aventurado aqueles que nele depositam a sua confiança, bem-aventurado aqueles que perseveram, da qual o próprio salmista, quando se pergunta, eleva os olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, aquele que tudo opera e executa, aquele que dá ordem aos seus anjos, e a palavra diz: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum, ainda que passamos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temeremos, porque Ele é aquele que nos ensina que nem mesmo a morte nos separa do seu amor, o amor verdadeiro, o amor benigno. O amor não seja fingido, Ele conhece a intenção, a motivação do coração. Onde a palavra diz: bem-aventurado aqueles que usam da piedade, bem-aventurado aqueles que usam da piedade sempre como fonte de alegria. Porque aquele que usa piedade segundo o padrão deste mundo para aquilo que é mundano, se torna um pobre, um nu, um miserável, aonde nós alegramos segundo o cumprimento do grande mandamento, amar somente o nosso Senhor e Salvador, da qual demonstrando pelo bom entendimento de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todas as suas posses, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo. Por isso exortamos para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos, aonde a devida obediência prolonga os dias vão bens e longos nessa terra, mas também a desobediência, está escrito: aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. E a palavra diz que céu e terra passarão, mas as suas palavras não passam, elas hão de cumprir, que toda língua confessará que Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará diante dele. Aonde até mesmo aqueles que perseveram segundo a iniquidade, do qual o ministério foi fechado à porta, eles batem e não encontram, porque Ele disse: aquele que não persevera
também não tem prazer nestes. Ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a ele. Assim nos ensina: melhor seria não ter nascido. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar ao mar. Nós perseveramos segundo a fé opera em nós, e como mente de Cristo sabemos que a perseverança tem que ser do início ao fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, e aquele que está aprendendo segundo por revelação divina, ele o Espírito é pronto e experimentado em dores e pronto e preparado para nos manter apartados de toda injustiça até o fim, aonde aqueles que perseveram estão sempre santificando e purificando enquanto há tempo retens o que tens. Guarde a coroa da vida, da qual a alegria no Espírito Santo, aqueles que têm o seu nome inscrito no livro da vida, da qual ele disse: não vos deixarei órfãos, senão vos teria dito: a casa do meu pai há muitas moradas, não se turbe o vosso coração. Algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. Mas também está escrito que tudo tem um tempo e um propósito aqui debaixo do sol, do céu, da expansão, até mesmo os ímpios para o dia do juízo, do qual do pecado, porque não me verão mais, porque aqueles que estão segundo o pecado estão apartados eternamente do Senhor. Da justiça, porque o Pai lhe concedeu o julgamento, lhe ordenou como juiz para julgar entre vivos e mortos. Do juízo, porque ele há de se julgar tudo aquilo, dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Mas segundo ele, em Cristo não há condenação para aqueles que perseveram, segundo ele conhece as atitudes daqueles que perseveram dia após dia, demonstrando pelo bom proceder, da qual ele não vê exteriormente como o homem vê. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tsadik, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso. Outra vez, ele é aquele que pega as coisas loucas neste mundo para confundir as coisas sábias. Ele é aquele que pega as coisas fracas para confundir as coisas fortes. Ele pega aqueles que não eram, os transformam para confundir aqueles que diziam que eram e não são. Assim ele opera, porque a sabedoria deste mundo é loucura para ele que o apanha em suas próprias artimanhas, da qual a glória de Deus é ocultar de alguns e assim a dos homens revelar aquilo que somente aquele que disse: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas os chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. Sim, ele continua a compartilhar, porque procurais entre os mortos aquele que vive e reina e nos compartilha dia após dia o maná do alto, do qual nós anunciamos o Evangelho, porque ele mesmo disse: de agora em diante os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Feito um pouco menor, se tornou uma aliança superior entre os sacerdotes terrenos, da onde o véu foi rasgado, e temos pleno acesso ao sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça. Trouxe pão e vinho, abençoou da promessa, a semente no singular de Abrão, do qual tabernáculo de Davi, aquele que diz que derribarei o templo feito, da qual eles diziam: levou 46 anos e tu reconstrói em 3 dias. E ao terceiro dia ele ressuscitou e levantou a tenda do encontro. Sim, aquele que disse: desde que saí do Egito, vem habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas um coração contrito e arrependido ele não despreza, e faz
morada em nós. Semelhança de Isaac, é aquele que tudo opera e executa, do qual Jacó passou como suplantador para Israel. O príncipe de Deus, o príncipe que foi ungido no monte de Sião, no monte das Arábias, pelo batismo de fogo, o rei dos reis, senhor dos senhores, senhor dos exércitos, do qual não recebeu honra de homens. Ele disse: se recebo honra e glórias de homens, nada sou. Mas o Pai o glorificou. Este é meu Filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho, do qual nós perseveramos, segundo ele nos sustenta e nos capacita, nos ensina: ide e anunciai o Evangelho, anunciai o arrependimento, o ano aceitável do Senhor. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde, bebei e tomai das águas cristalinas, bebei leite, desejai o leite puro espiritual, e sempre almejando um alimento sólido, do qual se alcança o discernimento, o exercício constante da fé, se alcança um alimento sólido, do qual se discerne os espíritos, se discerne entre o bem e o mal. E assim nós perseveramos, porque até aqui o juiz supremo, aquele que tudo opera e executa, está em mais um dia a fazer feitos maravilhosos que só são possíveis através dele. E a ele seja toda a honra e toda a glória. Aquele que disse: não temeis os meros mortais, que podem somente retirar o pneuma, o fogo de vida, e nada fazer com a alma. Mas antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que tem poder e autoridade para lançar aonde o fogo não se apaga, tanto a alma como o corpo. A este temeis. Por isso, o fim teme ao nosso Senhor, que é o princípio da sabedoria, e alcançai o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, porque ninguém com entendimento de próprios olhos se desvia do mal. E a ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.